Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos começar o nosso curso de termodinâmica. Essa aula é sobre temperatura e equilíbrio térmico. Okay? Bem, a termodinâmica, ela é uma parte da física, uma ciência que estuda as transformações físicas que envolvem temperatura e calor. Então, vocês estudaram mecânica até aqui, durante o ano passado, e lá viram sistemas como um ponto massivo, uma partícula de massa m, e lá tinham grandezas como velocidade, aceleração, força, energia cinética, energia mecânica, momento linear e por aí vai. Então você tinha antes um sistema mecânico e toda uma formulação para descrever um sistema mecânico baseado nas leis de Newton. Aqui agora nós temos um tipo de sistema físico que nós chamamos de sistema termodinâmico e, portanto, variáveis novas agora, como temperatura e calor, e leis diferentes também para tratar esse tipo de conjunto de fenômenos. Bem, calor e temperatura, desde já, vocês têm que ter uma ideia de que são coisas diferentes. Pode ser uso comum, as pessoas usarem como sinônimos, mas temperatura e calor, em física, são duas coisas distintas. Calor geralmente, claro que vamos ver isso mais para frente, mas pode pensar agora, calor como sendo uma energia, uma quantidade de energia que é transferida de um corpo para outro, devido à existência da diferença de temperatura entre eles. Então, pode pensar assim, se eu tenho dois corpos e eles de alguma maneira estão em contato, existe uma diferença de temperatura, vai haver passagem de energia de um para o outro. E de modo grosseiro, podemos pensar como essa energia que passa como sendo calor. E o que vem a ser temperatura, então? Vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram, provavelmente vão ouvir, ou vão ler em algum lugar, a seguinte afirmação: temperatura está associada com a energia de movimento, ou seja, a temperatura é a média da energia cinética das partículas. Essa é uma descrição microscópica de um sistema termodinâmico, ou seja, você está levando em conta que o sistema é constituído de partículas, moléculas ou átomos, né? E cada partícula dessa, então, em movimento, tem uma energia cinética, cada uma tem uma energia cinética diferente da outra, mas na média existe um valor de energia cinética e essa média da energia cinética está associada, então, ao que chamam de temperatura, nessa descrição microscópica. Mas essa descrição nós não iremos usar nesse curso. Okay? A nossa abordagem aqui vai ser uma abordagem macroscópica. Não me interessa de que o sistema é constituído. Não me interessa se ele tem partículas, se ele tem moléculas, não. O nosso sistema, que eu chamo de sistema termodinâmico, é um sistema macroscópico. É um sistema grande. E, vou colocar aqui então, sistema termodinâmico. Sistema termodinâmico para fazer diferença com um sistema mecânico que vocês estudaram no curso de mecânica, por exemplo. Então, o sistema termodinâmico, que é o nosso sistema a partir de agora, ele é um sistema macroscópico. Ou seja, grande o suficiente. Né? Ele é macroscópico, é limitado. Quando eu digo limitado é que existe fronteira, né? Existem paredes delimitando esse sistema. Então, é um sistema macroscópico delimitado por paredes. Quando eu digo macroscópico, é grande o suficiente para não ser abordado do ponto de vista atômico ou molecular. Vamos pensar que se você tem um sistema ordinário do dia a dia, que deve ter da ordem de 10 a 24
a 10 a 25 partículas, por exemplo. Isso significa que você tem um 1 seguido de 24 zeros ou 1 seguido de 25 zeros. Okay? Isso é um sistema bastante grande com relação ao número de partículas. Se você fosse pensar do ponto de vista mecânico, cada partícula dessa, obedecendo à segunda lei de Newton, e você encontrasse as equações de movimento para cada uma delas e ainda colocasse as forças que representam as interações em cada uma dessas partículas, você ficaria com um número absurdo de equações e isso seria impraticável do ponto de vista técnico resolver. E ainda que conseguisse resolver, você não ia saber fazer a mínima ideia do que fazer com essas soluções. Okay? Então, a abordagem microscópica, ela aqui nesse nível, ela não tem muito sentido. Então, por isso que eu falei que nossa abordagem vai ser macroscópica. Não me interessa se esse sistema tem essa quantidade toda de partículas e de que ele é feito. Eu só me interessa que o meu sistema termodinâmico, ele é um sistema macroscópico, ou seja, grande. Né? Volta aqui. Esse aqui é o meu sistema. E aqui eu tenho a vizinhança. E essa curva aqui é a fronteira dele, né? A parede que delimita o meu sistema termodinâmico. Então, desse ponto de vista, não me interessa de que ele é feito. Né? Mas como eu vou descrevê-lo? Vou descrevê-lo, então, a partir de um conjunto pequeno de grandezas chamadas grandezas termodinâmicas, que são grandezas macroscópicas. No curso de mecânica vocês tinham, eu acabei de citar como exemplo, aceleração, velocidade, força, como grandezas mecânicas e termodinâmicas e macroscópicas. Aqui nós teremos outras grandezas macroscópicas, ditas termodinâmicas, que serão grandezas como pressão, volume e temperatura. Essas são as, vou colocar aqui, variáveis termodinâmicas. Então, observe que quando eu passo para uma abordagem macroscópica, não me interessa ficar perguntando onde é que uma partícula dentro do sistema, para onde ela está indo, qual a velocidade dela. Então, voltando lá, pensando na afirmação de que a temperatura é a média cinética, a média da energia cinética das partículas que compõem o sistema, aqui não interessa muito. Tá? Eu vou usar essas grandezas, pressão, volume, temperatura. Nesse nível de curso isso é suficiente. Depois vamos ver algumas outras, poucas. Né? E isso é suficiente para descrever o meu sistema termodinâmico. Essa parede, esse limite que eu falei, essas paredes podem ser fixas ou móveis, transparentes ao calor ou não. Como eu falei, você tem um sistema aqui limitado e uma vizinhança. Essa vizinhança pode ser um outro sistema que esteja em contato ou não com ele. Se essa parede é móvel, o que significa dizer que essa parede é móvel? Imagine isso aqui, muito comum. Eu tenho um sistema desse tipo, aqui eu tenho o meu sistema, e aqui eu tenho paredes limitando esse sistema, e essa outra parede aqui, ela pode ser móvel, ela pode, por exemplo, subir e descer. Quando eu coloco essa parede, essa daqui é fixa, por exemplo, essa é móvel. Essa móvel, ela permite que você realize trabalho sobre o sistema. Se você realiza trabalho sobre o sistema, você pode transferir energia para o sistema por meio da realização de trabalho. Por outro lado, essas paredes também elas podem ser transparentes ou não ao calor. O que significa? Elas podem deixar passar o calor devido à diferença de temperatura ou não. Então nós temos paredes fixas, móveis, permitindo ou não a realização de trabalho, portanto, transferência de energia para o sistema, e paredes adiabáticas e diatérmicas. Adiabática significa que não permite a passagem de calor. Então, se essa parede desse sistema ela é adiabática, o calor não passa da vizinhança para esse sistema, nem do sistema para a vizinhança. Ou seja, o sistema é isolado termicamente.
Se essa parede ela é diatérmica, então existe a possibilidade de passagem de energia na forma de calor da vizinhança para o sistema, se houver uma diferença de temperatura. Então, lembre-se bem desses termos, porque eu vou constantemente usá-los e não vou ficar voltando a dizer que cada um são. Okay? Muito bem. Então, vindo aqui para a nossa descrição, portanto, macroscópica agora, né? O sistema é grande o suficiente e eu descrevo com poucas variáveis chamadas termodinâmicas. Aqui estão alguns exemplos, né? Pressão, volume e temperatura, para eu descrever esse sistema. Um conjunto de variáveis dessa, descrevendo um sistema em determinado momento, é usado para representar aquilo que eu chamo de estado termodinâmico. Então, o estado termodinâmico. Quando eu tenho, então, um conjunto dessas variáveis termodinâmicas, por exemplo, a pressão tem um valor, o volume tem um valor, a temperatura tem um valor, eu tenho um estado termodinâmico. Se eu mudar qualquer uma dessas variáveis, eu vou ter um outro estado termodinâmico. E um fato experimental bastante relevante aqui é o seguinte: se eu pego um sistema, não importa em que estado ele esteja, né, se eu deixo ele isolado, ou seja, cerco ele de paredes adiabáticas, que não haja mais a transferência de energia, né, na forma de calor, se eu coloco essas paredes fixas para não haver transferência de energia na forma de trabalho, eu isolo o meu sistema. Então eu coloco aqui, peguei o meu sistema isolado. Eu vou geralmente usar nesses desenhos aqui, isso aqui para paredes adiabáticas, isso aqui para paredes diatérmicas, significando que isso aqui é isolante, isso aqui não é isolante, né? Aqui há passagem de calor e aqui não. Então eu isolei termicamente o meu sistema. Aqui eu tenho um sistema, né? Aqui a minha parede é adiabática e aqui a vizinhança. Não há, a parede é rígida, não tem transferência de energia na forma de trabalho, nem transferência de energia na forma de calor. O que acontece? Esse sistema ele vai evoluir no tempo até que essas variáveis termodinâmicas elas cheguem num valor que não mudem mais. Quando este estado, esse novo estado termodinâmico for atingido, nós dizemos que o sistema atingiu o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é um equilíbrio, é um estado de equilíbrio para o sistema termodinâmico. Nesse momento, essas variáveis termodinâmicas não mudam. Então lembre-se disso. O sistema atingiu o equilíbrio térmico, as minhas variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura, não vão mais mudar com o tempo. Então o sistema pode vir evoluindo, mas quando ele atinge o equilíbrio térmico, esses valores aqui ficam constantes. Okay? Esse conceito de equilíbrio térmico é extremamente importante, porque é com base nesse conceito que vamos definir temperatura macroscopicamente. Muito bem. Então, quando eu tenho aqui um sistema que está em equilíbrio térmico, e eu pego um outro sistema. Então eu vou pegar agora dois sistemas A e B. Peguem dois sistemas A e B, que estão inicialmente em equilíbrio térmico, e, ou seja, cada um deles vai ter um conjunto de variáveis termodinâmicas distintas, pressão, volume e temperatura, e você coloca em contato esses dois sistemas termodinâmicos, A e B. Então, bota aqui o sistema A, botar uma parede diatérmica, e aqui o sistema B. Então, aqui tem A e B. Como eu disse, A tem um conjunto de variáveis termodinâmicas descrevendo o seu estado termodinâmico, e B tem o seu conjunto de variáveis termodinâmicas descrevendo o seu estado termodinâmico. O estado termodinâmico de A não necessariamente tem que ser igual ao de B. Então, em dois estados distintos. Mas aqui agora eu coloco eles em contato por meio de uma parede diatérmica, ou seja, eu permito agora a passagem de calor. Esse tipo de contato é chamado de contato térmico.
que é o contato térmico? Dois sistemas termodinâmicos em contato por meio de uma parede diatérmica. Ou seja, existe a possibilidade de passagem de calor. Quando eu estabeleço o contato térmico entre esses dois sistemas, o que vai acontecer? Vai passar calor, ou seja, energia de um para o outro, de modo que as suas variáveis termodinâmicas irão ser alteradas até esses dois sistemas chegar num estado de equilíbrio térmico. Eles vão evoluir e vão chegar num novo estado de equilíbrio térmico. E quando isso acontecer, as suas variáveis termodinâmicas não irão mais mudar. Então, e quando isso acontecer, eu vou dizer que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar esse conceito de contato térmico para definir macroscopicamente a temperatura. Okay? A afirmação vai ser a seguinte: dois corpos estão em equilíbrio térmico somente se possuírem a mesma temperatura. Dois corpos estão em equilíbrio térmico somente se possuírem a mesma temperatura. Pronto. O que é que isso significa? Significa o seguinte: se esses dois sistemas A e B estão em equilíbrio térmico, então eles terão a mesma temperatura. O que significa? Equilíbrio térmico eu defini com base na constância dessas variáveis termodinâmicas e com base nisso eu defino essa grandeza chamada temperatura. Mas como eu vou fazer isso? Você está definindo uma variável do ponto de vista macroscópico. Do jeito que eu estou colocando aqui, pode parecer complicado, mas isso já é feito em mecânica. Como? Vamos fazer o seguinte: como que você define massa? Vamos pegar uma forma, né? Vamos pegar uma maneira de definir massa usando uma balança de braços iguais. Olha o seguinte: eu vou pegar uma barra horizontal, pegar um ponto de referência aqui, né? Coloco dois pratos e boto dois objetos aqui, A e B. Como é que eu digo que A tem a mesma massa de B? Né? Quando essa barra continua na horizontal, se essa barra sair da horizontal, se inclinar tanto de um lado para outro ou para outro, eu vou dizer que a massa de A e B são diferentes. Ou seja, eu defini uma grandeza aqui macroscópica, que é massa, em termos de um tipo de equilíbrio, que é o chamado de equilíbrio mecânico. Claro, para fazer isso, depois, para tornar isso de modo operacional, eu defino um padrão, uma unidade, por exemplo, a grama, o quilograma e por aí vai. Mas a questão é, estou definindo uma grandeza física, macroscopicamente, em termos de um procedimento, usando um instrumento de medida, sem fazer referência à sua composição microscópica, ou seja, é uma definição macroscópica, e estou usando um conceito de equilíbrio, aqui nesse caso um equilíbrio mecânico. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou pegando uma grandeza, tentando defini-la de forma macroscópica, sem fazer referência aos constituintes microscópicos desse sistema, e estou usando um conceito de equilíbrio, aqui é equilíbrio térmico. Aqui eu estou dizendo que essa barra ela não sai da horizontal, ou seja, as forças e os torques resultantes eles são nulos. Aqui eu estou dizendo que essas variáveis que caracterizam o estado termodinâmico, elas não mudam com o tempo. Nisso eu chego no equilíbrio térmico. Então, quando eu pego dois sistemas, coloco em contato térmico e observo que essas variáveis termodinâmicas de cada um deles não mudam mais com o tempo, né? E com isso eu chego no equilíbrio térmico, eu digo que A está em equilíbrio térmico com B, então com base nisso eu digo, portanto, A deve ter a mesma temperatura que B, ou seja, o sistema A deve ter a mesma temperatura que o sistema B. E eu não preciso falar de quantidades microscópicas, de velocidade média, de energia cinética ou qualquer tipo de coisa. Simplesmente
Estou estabelecendo um processo instrumental para definir essa grandeza. E como é que, do ponto de vista prático, eu faço isso? Eu uso um sistema, por exemplo, um sistema B, um sistema que eu tenho controle, um termômetro, por exemplo, é um sistema B. O que é um termômetro? Basicamente eu tenho um dispositivo, aqui dentro eu tenho um fluido, aqui eu tenho um reservatório. Geralmente isso aqui é mercúrio ou álcool. E aqui eu tenho uma escala graduada a partir de uma referência. A partir de um referencial, eu pego esse referencial, por exemplo, o 0, e aqui eu meço um comprimento L, a altura dessa barrinha aqui. Coloco esse termômetro em contato térmico com um sistema A, por exemplo. Então coloquei, né, o sistema A em contato térmico com esse outro sistema B, que eu chamo de termômetro agora. Claro que ele é calibrado. Quando essa coluna aqui de álcool ou mercúrio, dependendo da composição desse termômetro, quando ela parar de subir ou descer, ou seja, ela se estagnar, significa que as variáveis termodinâmicas que caracterizam esse sistema e esse param, ou seja, eles estão em equilíbrio térmico, e como os dois estão em contato térmico, estão em equilíbrio térmico entre si. Com base nesse comprimento, eu defino uma unidade de temperatura. Depois, nas próximas aulas, veremos isso, as escalas de temperatura, mas por enquanto basta você pensar nisso. Eu defino, então, uma unidade de temperatura, e com o número lido aqui eu digo, ó, a temperatura então do sistema A é tal. Pode usar a escala Celsius, por exemplo, então 23 graus, 25 graus, ou por aí vai. Ok? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Muito bem, então nesse curso a nossa descrição vai ser macroscópica. Vamos entender a termodinâmica desse modo. Só mais para frente, quando eu falar de teoria cinética dos gases, é que eu vou voltar a essa descrição microscópica. Só que isso vai ser um momento específico do curso. Por enquanto devemos pensar aqui, nessa descrição, né? E já que eu falei em leis termodinâmicas lá atrás, a termodinâmica foi uma ciência desenvolvida desde o século XVIII. As leis termodinâmicas, elas foram leis experimentais, leis empíricas, né? Significa que elas foram obtidas imediatamente da experiência. Você não tem uma teoria desenvolvida propondo leis e depois você vai verificar se essas leis funcionam ou não. Não, primeiro você observa o fenômeno e percebe a regularidade e diz, pronto, essa é uma lei. E depois você parte para tentar entender esse negócio. Então, a termodinâmica é uma disciplina cujas leis são empíricas. Nós temos, por exemplo, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, que vamos estudar com mais detalhe para frente. A primeira, basicamente, ela se refere à conservação da energia, né? Dizendo que a energia não é perdida, nem é criada. A energia ela pode passar de uma forma para outra. Inclusive, naqueles sistemas que vocês viram lá em mecânica, né? Se você pega um sistema mecânico e você tem forças dissipativas ou forças de atrito, vocês viram que a energia mecânica ela não é conservada, ela muda. A energia mecânica não muda, mas a energia, de modo geral, ela permanece constante. O que acontece nesse sistema mecânico é que essa energia dita dissipada, ela é transferida para a vizinhança daquele sistema mecânico na forma de calor. Isso vai para a agitação molecular, né, ou aumento de temperatura. Por exemplo, se você esfrega um objeto no outro, você vai perceber que as superfícies de contato ali acabam aquecendo. Você está transferindo energia de um corpo para o outro, na forma de calor. E outras formas de energia que podem ser dissipadas. Mas, de modo geral, a energia ela não se perde. Então, a primeira lei da termodinâmica, quando você pensa de modo mais geral, incluindo o calor, você vê que a energia ela não é perdida. Ela acaba sendo constante. E a segunda lei da termodinâmica, né, é muito interessante. Muitas pessoas chamam de lei da entropia, né? Depois vamos falar isso com mais detalhe. Mas a segunda lei está associada à irreversibilidade em alguns processos. Ou seja, estranhamente a natureza ela tem uma certa preferência na ordem de ocorrência de alguns processos. Por exemplo,
Se eu soltar uma caneca, ela cai no chão, quebra-se em pedaços. Mas, e eu posso fazer isso várias vezes, sempre vai acontecer. Mas se eu pegar vários pedaços de caneca no chão e posso esperar uma eternidade, eu nunca vou ver os pedaços se juntarem, formar uma caneca e subir para a mão. Então, parece que os processos físicos, alguns processos físicos, eles têm uma certa preferência na ordem, né? E a segunda lei da termodinâmica vai exatamente abordar essa irreversibilidade, ou ordem, ou seta do tempo, uma ordem temporal nos processos em que você tem calor envolvido, ou seja, você tem algum tipo de energia dissipada. Mas isso veremos para frente. Mas antes da primeira e segunda lei, nós temos a chamada lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, o nome veio lei zero porque depois da primeira e da segunda lei é que perceberam essa lei e, portanto, para não mudar o nome das outras, colocaram ela com o nome de lei zero. A lei zero da termodinâmica parece uma coisa muito simples e banal, mas é com base também nessa definição de equilíbrio térmico, e ela exatamente permite você usar um termômetro, ou seja, estabelecer contato térmicos com sistemas distintos e poder afirmar que, mesmo estando distantes, os sistemas eles possuem a mesma temperatura. O que é que diz essa lei zero? Essa lei zero diz o seguinte: imagine que eu pego um sistema A, eu não vou manter um contato térmico entre ele e um sistema B, ou seja, tem uma parede adiabática entre eles. Mas eu vou colocar A e B em contato térmico com o sistema C. Ou seja, A está em contato térmico com C, B está em contato térmico com C, mas A não está em contato térmico com B. O que acontece? Depois de um certo tempo, A vai entrar em equilíbrio térmico com C e B também vai entrar em equilíbrio térmico com C. Ou seja, depois de um tempo, eu vou esperar o estado desses sistemas evoluírem, ou seja, as variáveis termodinâmicas evoluírem até o ponto que elas não mudam mais. Quando não mudar mais, esses sistemas estarão em equilíbrio térmico entre si. Então, eu vou dizer que A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C. Ou seja, A e B simultaneamente estão em equilíbrio térmico com C. A pergunta que faz é o seguinte: se eu tiro, o corpo C e coloco agora A em contato com B, um contato térmico, troco essa parede adiabática por uma parede diatérmica, eles vão atingir um novo estado de equilíbrio térmico ou eles já estão em equilíbrio térmico? A resposta é: eles já estão em equilíbrio térmico. O fato de A estar em equilíbrio térmico com C e B estar com C também simultaneamente significa que A está em equilíbrio térmico com B. Parece uma coisa óbvia demais, mas não é. Existem muitas situações matemáticas, lógicas e inclusive naturais em que essa aparentemente obviedade não ocorre, ou essa espécie de transitividade ela não ocorre. Ou seja, se existe algum tipo de relação e A está relacionado com C e B também está relacionado com C, não necessariamente A está relacionado com B por meio dessa relação. Ou seja, essa transitividade nem sempre ocorre. Então, do ponto de vista lógico, matemático, como em físico também. Mas aqui nesse caso ocorre. No caso do equilíbrio térmico, isso acontece e é por isso que isso é chamado de lei zero da termodinâmica. Vamos afirmar da seguinte maneira, então. Dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro. Dois corpos, A e B, em equilíbrio térmico com o terceiro, com C, estarão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se A e B estão em equilíbrio térmico com C, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Coloca aqui dois corpos em equilíbrio térmico com o terceiro estão em
em equilíbrio térmico entre si. Pronto. Então aqui fica, essa é a afirmação da lei zero da termodinâmica. E como eu disse, esta lei zero que permite você usar um termômetro. Porque imagine o seguinte, imagine que você não pode colocar A e B em contato térmico, por algum motivo. Você não consegue fazer isso. Mas você consegue dizer que eles estão em equilíbrio térmico entre si, mesmo sem estar em contato térmico, por meio de um terceiro corpo, ou seja, por meio de um termômetro. O que é que você faz? Você pega um terceiro corpo, um termômetro, coloca em contato térmico com A e diz, portanto, quando eles atingirem equilíbrio térmico, pronto, a temperatura de A é tanta, ok? Olhando o comprimento da altura do fluido. Quando você pega esse mesmo corpo, C, e coloca em contato térmico com B, e se você não observar a mudança na altura dessa coluna de fluido, você vai dizer, opa, a temperatura de B é a mesma temperatura de A, ou seja, A e B estão em equilíbrio térmico entre si, sem haver a necessidade de colocá-los em contato térmico. Agora, se você coloca esse termômetro em contato com B e a altura dá diferente, ou seja, eles atingem um equilíbrio térmico distinto, aí você diz que A não está em equilíbrio térmico com B, ou seja, a temperatura de A é diferente da temperatura de B, porque no momento lido, né, no termômetro, na primeira medida, que você mediu a temperatura de A, a altura de fluido tinha um valor. Quando você faz isso com B, a altura do fluido tem um valor diferente. Portanto, o estado de equilíbrio é diferente, portanto, as temperaturas serão distintas. Okay? Então, parece banal, mas essa lei zero permite você determinar a temperatura de um sistema, mesmo sem estabelecer contato térmico entre eles. Ou seja, você estabelece com um termômetro, que é um sistema que você usa para referência. Mas você não necessariamente precisa pegar dois sistemas e fazer isso. E definimos assim a temperatura do ponto de vista macroscópico, sem fazer referência a constituintes microscópicos da matéria e usando um procedimento operacional. Ou seja, resumindo isso tudo, nós definimos macroscopicamente a temperatura a partir do conceito de equilíbrio térmico. Lembre-se, nós definimos o equilíbrio térmico a partir desse estado termodinâmico, ou seja, o equilíbrio térmico, aquele estado de um sistema termodinâmico em que as variáveis termodinâmicas, por exemplo, pressão, volume e temperatura, né, não mudam mais. Então, quando isso não muda mais com o tempo, eu estou no equilíbrio termodinâmico e, com base nesse equilíbrio e na ideia de contato térmico, eu posso construir um aparelho, né, com uma certa grandeza em que seja dependente dessas grandezas termodinâmicas e que eu tenha controle. No caso do termômetro, nesse tipo de termômetro como termômetro de mercúrio ou de álcool, a altura, né? Ou seja, na variável termodinâmica aqui, nas variáveis termodinâmicas não tem comprimento, mas eu posso usar o comprimento para calibrar a temperatura na leitura desse sistema. Por quê? Porque a altura aqui dessa coluna, ela vai depender das variáveis termodinâmicas. Então, isso é suficiente para esta primeira aula. Okay? Nas próximas aulas veremos então as escalas de temperatura.